Que? Como a velhice é cruel com a gente. Ah, eu acho ele um senhorzinho bonito, viu? Eu acho ele super charmoso. Eu achei ele mais velho. Eu acho ele um senhor bonito. Eu achei que ele envelheceu Só bem. um adulto de cada vez para poder entender. É um coroão, de fato. Mas assim, é muito louco você pensar o que é o processo de envelhecimento, né? É, isso é verdade. As rugas e tal. Mas enfim. Ele tá meio amarrotado. Vamos lá, gente. Vou começar a falar sobre o Samuel Beckett. Gente, eu estruturei essa apresentação da seguinte forma. Primeiro eu vou falar sobre a biografia do Samuel Beckett, e daí eu já vou inserir o contexto histórico dentro da biografia dele. Depois eu vou dar umas pinceladas para vocês sobre o teatro do absurdo, as principais características, e daí eu finalizo falando sobre as peças Esperando Godot e Dias Felizes. Bom, então vamos lá, começando. Quem foi Samuel Beckett? Bom, Samuel Beckett, ele nasceu em Dublin, na Irlanda, em 1906. E ele nasceu em uma família de classe média alta, protestante. Ou seja, ele teve boas condições financeiras, ele estudou em boas escolas, teve um bom estudo. E em 1923, ele ingressou na universidade, na Trinity College de Dublin, onde ele se formou em letras, especializando-se em francês e em italiano. A língua mãe dele, a língua materna, é o inglês. Então peguem essa informação aí do francês que ele se especializou, porque isso é relevante na obra dele. Aí uma coisinha que eu gostaria de falar é que em alguns lugares eu vi falando que ele se formou em literatura moderna. Em um outro lugar dava uma outra nomenclatura. Eu preferi colocar letras, porque era informação que estava no livro do Martin Esslin, O Teatro do Absurdo, então eu acho que é a informação mais segura. Inclusive foi o Martin Esslin que cunhou esse termo Teatro do Absurdo, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais na frente. Posso só fazer uma pequena colocação? Claro. É Martin Esslin. Martin Esslin, tá. E é Esperando Godot. Eu falei como? É só a pronúncia. Esperando Godot. Ah, Godot. Esperando Godot. Ótimo. Só a questão da pronúncia aí. Obrigada, prof. Então, ele se formou em letras, especializando-se em francês e em italiano. E em 1927 ele já começou a trabalhar como professor na capital da Irlanda do Norte, em Belfast, não sei falar corretamente, mas ele já começou a trabalhar ali como professor em Dublin. Em Dublin não, na Irlanda do Norte, Belfast. Mas em 1928, já no outro ano, ele foi passar um tempinho em Paris, lá na França. E foi nesse período que ele acabou fazendo parte de uma comunidade literária. E aí ele acabou conhecendo James Joyce, que era um escritor irlandês, assim, que acabou influenciando ele, a obra dele, e eles foram bastante amigos. O Samuel Beckett, vocês vão perceber que ele viaja bastante, né? Ele nasceu na Irlanda, ele vai morar em Paris, ele chegou a passear, viajar por alguns outros países, mas em 1930 ele volta de novo para Dublin, 1930 1933, não me lembro corretamente o ano agora. Ele volta, né, para o país dele de origem. Em 1938, e aí as datas elas são importantes na questão do contexto histórico. Veja que ali a questão da Segunda Guerra Mundial já estava proeminente, já estava o burburinho da Segunda Guerra Mundial. Em 1938, ele volta para a França, volta para Paris e ali para se fixar mesmo como sua residência. E nesse ano tem dois eventos bem importantes na vida dele. O primeiro é que ele foi esfaqueado por um estranho na rua, né? Acabou ficando ferido. E o segundo evento muito importante é que ele acabou conhecendo Suzanne, que veio a se tornar sua esposa somente no ano de 1961. Então veja só como demorou. Eles se conheceram em 1938
mas só vieram a se casar em 1961. Sendo que, pelo pouco que eu li, a presença de Suzanne, ela era bem marcante ali na vida dele, ela foi presente, porque em meio a essa Segunda Guerra Mundial, né, que a Segunda Guerra Mundial foi de 1938 a 1945, ele se alistou à resistência francesa, né, então ele era um opositor de Hitler, era contra o regime nazista, ele acabou se envolvendo, né, ativamente nesse movimento global que estava acontecendo, político, se filiou à resistência francesa junto com Suzanne, né? Então a gente já imagina quantas emoções eles não devem ter vivido juntos, né? E acabou que em 1942 ele precisou se desligar da resistência e precisou fugir da França. Então a gente já pega um pouquinho a trajetória dele, o envolvimento dele ali com toda essa atmosfera, né, de guerra. E ele nasceu em 1906, então ele passou por duas guerras, né? Porque a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918, ele era muito jovem. E depois teve uma Segunda Guerra Mundial em um curto espaço de tempo. Então o pessoal dessa época, né, a gente imagina o quão traumatizados eles não estavam com tudo aquilo, essa atmosfera de guerra, de brutalidade humana. Ok. Em 1969 ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura e em 89 ele vem a morrer. E ele vem a morrer 5 meses depois que Suzanne morreu, né, de um efizema pulmonar. Então essa é a trajetória assim do Beckett, bem simplificada para vocês. E aí eu queria pontuar a questão da língua, né, que eu falei que era algo relevante para vocês segurarem essa informação. O que acontece? O Beckett, ele escreveu em inglês e em francês. Sendo que no pós-guerra, depois da guerra, que ele começou a escrever as peças, e as peças mais relevantes, como Esperando Godot, por exemplo, ele começou a escrever em francês. Ele priorizou o francês. E aí uma curiosidade, algo que eu achei muito interessante, quando eu estava lendo o livro do Martin Esslin, né, professora? Esslin? Isso. Do Martin Esslin, que quando ele foi entrevistado, né, por uma pessoa, ela perguntou por que ele estava utilizando outro idioma, um idioma estrangeiro. E ele falou que foi para empobrecer a sua obra. Veja só, o cara queria empobrecer. Aí vocês perguntam, como é que alguém quer empobrecer a sua própria obra? Porque, na verdade, o Beckett, ele não acreditava na comunicação. Tem até uma frase bem interessante aqui, deixa eu pegar essa frase que eu coloquei no trabalho, que ele diz o seguinte: só pode existir desenvolvimento espiritual no sentido de profundidade. A tendência artística não é a expansão, mas a contração, ou seja, vir para dentro. E a arte é a apoteose da solidão. Não há comunicação porque não há meios de comunicação. Então, quando ele utiliza o francês, ele quer dificultar a sua linguagem, a sua comunicação na sua própria obra. E ele era bom em francês, né? Ele morava na França, ele se especializou em francês, sendo que nunca sua língua nativa é igual a uma língua estrangeira que você é fluente. Então, essa informação, assim, sobre o fato do Beckett usar o francês, diz muito sobre ele, sobre a obra dele. Ele era um cara que estava muito mais apegado às formas, né, do seu teatro, das suas peças, das suas obras, né, às imagens e aos movimentos dela, o que queria passar, do que a linguagem, porque o teatro do absurdo era exatamente isso, esse nonsense verbal, essa falta de sentido, ou aparente falta de sentido, né, na linguagem. Então, além da questão da Segunda Guerra Mundial, que está ali inserida no contexto histórico de Beckett, existia nessa época uma corrente filosófica que estava muito em voga, né, que era a corrente filosófica do
existencialismo. Deixa eu tirar aqui o WhatsApp. A corrente filosófica do existencialismo. E o que é basicamente a corrente filosófica do existencialismo? E a gente vê na obra de Beckett, em Esperando Godot, que tem muito um pouco essa pegada do existencialismo. O existencialismo é basicamente uma interrogação sobre quem nós somos. É a busca do eu, né? Quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui. E existem duas vertentes ali existencialistas, que uma é mais questiona a existência de Deus, e existia uma outra vertente que tentou ainda conciliar, né, a espiritualidade, o cristianismo, com essa pegada existencialista. Mas então, o existencialismo ali está muito em voga nessa época. Inclusive, eu queria só comentar sobre um livro que eu li. O autor era Viktor Frankl. Na verdade, ele já morreu, Viktor Frankl. Ele foi um neuropsiquiatra que esteve nos campos de concentração nazista e ele acabou fundando uma escola, né, que hoje é uma abordagem na psicologia, que é a logoterapia e a análise existencial. Então, e o nome do livro dele que eu li se chama Em Busca de Sentido. Então, para a gente perceber como essa atmosfera do pós-guerra trouxe isso, né? O sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Quem eu sou? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, a obra de Beckett, ele também tem um pouco dessa pegada. Prof, pode pular o slide.